carrega sempre uma visão muito pessoal. E a visão que eu vou dar é a visão pessoal que eu tive de experiência com ele. Eu acho que o meu pai foi uma pessoa pioneira e à frente do seu tempo em tudo que ele fazia. E sempre polêmico e inovador, uma pessoa que as ideias deles, ele sempre via as coisas de uma maneira diferente. Uma história que eu sempre conto e que acho que tem muito a ver com ele, quando ele comprou televisão uma vez, ele colocou em casa e a primeira coisa que ele fez foi pegar a tela da televisão e dividir a imagem com uma fita crepe. Então, logo de cara, a visão que você tinha daquelas imagens da televisão já era uma visão modificada. E eu acho que isso é uma maneira que ele era em tudo. A maneira que ele enxergava era uma pessoa que era à frente do seu tempo. E a obra dele reflete muito isso, porque ele foi uma pessoa que foi líder do movimento concretista. Enfim, ele tinha essa capacidade de liderança. Então, ele captava as pessoas e fazia com que elas tivessem dentro de uma ideia. E outra capacidade que ele tinha é uma capacidade intelectual muito, muito, muito grande, onde ele conseguia também escrever, verbalizar aquilo que ele tinha de ideias atrás do que ele estava fazendo. Existia um significado, uma importância, uma maneira diferente de ver as coisas. E isso era muito interessante, porque sempre ele estava movimentando. Então, muitos artistas do concretismo ficaram no concretismo. Meu pai, ele fazia em 67, 68, 69, ele já fazia arte por computador e era um dos pioneiros no mundo de arte por computador, né? O texto dele, o Abrão Moles, um monte de gente citou como um negócio extremamente revolucionário que hoje em dia existe, tá certo? Em 2013, tantos anos passaram. Então eu acho que tudo isso é muito importante de tentar resgatar, porque esse jeito de ele ser tão polêmico sempre assustou um pouco as pessoas, porque não é o óbvio, você não vai conseguir pegar a obra dele e fazer uma análise só, porque ele era muito rápido na mudança. Então você tem que ser um pouquinho mais consistente para captar o que ele fazia pela rapidez de raciocínio e coisa, porque ele faleceu com 48 anos, era muito jovem e ele já tinha feito do concretismo até a arte de computador, passando por 1000 outras fases. Então isso eu acho que é uma coisa muito, 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 muito do meu pai e só dele. E outra coisa muito importante, eu acho que ele era uma pessoa internacional, porque ele nasceu em Roma, veio para cá muito jovem, com 20 e poucos anos, mas ele já tinha um grupo em Roma com o Fellini, com poetas. A arte é uma coisa que, para mim, eu acho que também tem que ser vista e sentida também, entendeu? Quer dizer, isso aí também ele fala, quer dizer, não é o raciocínio lógico, científico e matemático, né? Então, para isso também você tem uma empatia, né? Você vê um quadro e fala, uau, te toca, uma dança, né? Então, uma música, então tudo isso eu acho que é muito rico da maneira de você enxergar. Agora, se você consegue, uma coisa que acho que é muito importante, que o meu pai era uma pessoa que ele não, vamos dizer, o negócio de ensinar a arte, ele não é que era contra, mas ele falava sempre que o artista ele fazia. Entendeu? O processo de criação não é tão importante como o resultado da obra, entendeu? Então, querer ensinar o meu pai é uma coisa que não combina, não combina. Existe todo um estudo que ele fazia, tudo, mas isso não é importante, não é importante, entendeu? O importante eu acho que é o resultado da obra que acabava fazendo. Um pouco que a gente pode dizer é que esse jeito dele de ser tão inquieto, eu acho que é uma das razões que ele gastou tanta energia dele em tão pouco tempo, porque
uma pessoa que está sempre questionando, consome muito a sua energia, né? Então eu me lembro que muitas vezes ele chegava em casa, depois de que ele tinha escritório de paisagismo, ele tinha plantas, ele era crítico de arte, ele era artista plástico. Então eu me lembro que ele chegava, ele queria um silêncio total, aí ele punha uma música do bar, você não podia andar na ponta do pé. Ele queria silêncio absoluto, era quase uma meditação, assim, recaucho assim, da energia dele, sabe? Colocar no lugar. E me lembro muito bem, e ao mesmo tempo me lembro que era uma pessoa tão de vanguarda que quando ele ia para a Europa, no final, ele sempre trazia música, era normal a gente escutar em casa Stockhausen, Berio, depois mais tarde John Cage, quer dizer, para mim não era estranho todas essas coisas extremamente de vanguarda, fazia parte do universo lá em casa, entendeu? Porque ele sempre estava acompanhando na música, em todas as, em dança, Merce Cunningham, todas essas pessoas que foram de vanguarda e fizeram a arte, o Merce Cunningham ao caso, tudo, então era uma coisa que fazia parte, era vivenciado, né, o tempo todo, né. Eu não sei, eu era muito jovem, mas eu me lembro perfeitamente que o pessoal muito vinha em casa e eles discutiam horas e horas sobre os temas que estavam sendo colocados e as mudanças. E o meu pai, em geral, ele instigava, ele era uma pessoa que era polêmica, então para ele era normal questionar as coisas, ou questionar as mudanças, então eu acho que nesse sentido, eu acho muito interessante, porque hoje em dia as coisas são muito individuais, né? Quando você vê o total, você fala, nossa, mas como é que o cara produziu tantas coisas tão diferentes num curto espaço de tempo desse? Porque no total, quando você vê tudo junto, você leva um susto, fala, nossa, isso aqui é tão diferente disso. Não existia uma obra que era a cópia da outra. Cada obra era uma obra, tinha um sentido. Então, isso eu acho muito bacana, entendeu? É uma coisa que ele sempre falava, que a obra não é para ser vendida, ela é para ser dita e ter uma mensagem importante. Isso que é a importância da obra e da arte.